Eu matei o meu marido com um copo de vinho do Porto envenenado na nossa noite de aniversário de casamento, e enquanto ele convulsionava no chão da sala de jantar, sorri pela primeira vez em anos, sentindo o peso da traição finalmente se dissolver como açúcar no copo. A sobrinha dele, aquela rapariga de olhos frios que ele trouxe para casa como um troféu de luto, assistiu a tudo da escada, sem piscar, e eu soube ali que o veneno não era só para ele, era para nós todos, para libertar a casa das sombras que ela trouxera. Mas ninguém acredita numa mulher como eu, viúva recente e instável, quando digo que a vingança começou no dia em que ele cruzou a porta com ela nos braços, sem me perguntar se o nosso lar ainda tinha espaço para mais uma ferida aberta. O sol de Lisboa batia impiedoso nas ruas de Calçada da Baixa quando o meu marido, António, me ligou do funeral em Coimbra. Vem já para casa, Inês. Há uma surpresa. A voz dele era rouca, como se o fumo dos cigarros que fumava para esquecer o irmão morto ainda lhe arranhasse a garganta. Eu estava no nosso apartamento em Alfama, a arrumar louça que tínhamos comprado na Feira da Ladra, pensando que o luto dele por João, o irmão mais novo, vítima de um acidente de carro na autoestrada para o Algarve, seria passageiro, como as chuvas de outono que lavam as fachadas das igrejas. Mas quando ele entrou pela porta, com o casaco amarrotado e os olhos inchados, não veio sozinho. Nos braços carregava uma menina de 10 anos, magra como um junco, com cabelos castanhos desgrenhados e um olhar que parecia ter visto o diabo dançar no inferno. Ela é a filha do João, Inês. A Clara. A mãe dela. Bem, a mãe fugiu há anos, e agora com ele morto, não há mais ninguém. Ela vem para cá. As palavras saíram dele como se fossem um facto consumado, como se eu fosse uma empregada doméstica a quem se anuncia o menu do jantar. Não houve, o que achas, nem podemos falar sobre isto. Apenas o eco da porta a fechar-se atrás deles, e o cheiro de terra molhada do caixão que ainda se agarrava à roupa dele. Eu fiquei ali, com uma taça de vinho tinto na mão, sentindo o líquido azedar na boca. Nós éramos casados há 15 anos, António e eu, um casamento de conveniência no início, forjado nas festas de fado em Alfama onde nos conhecemos, ele com o seu violão e eu com a voz que cantava tristezas antigas. Mas tínhamos construído algo, viagens a Sintra nos fins de semana, jantares no bairro Alto com amigos que riam das nossas discussões sobre política, e noites em que o amor era feroz, como o mar que batia nas falésias da costa da Caparica. E agora, ele trazia uma estranha para dentro disso tudo, sem um sussurro de consulta. Clara não chorou no funeral, pelo menos foi o que António me contou depois, quando nos sentámos à mesa da cozinha, com ela a dormir no quarto de hóspedes que eu tinha transformado em escritório para os meus livros de contabilidade. Ela é forte, Inês. Como o pai. O João sempre disse que ela era a sua âncora. Eu acenei, forçando um sorriso, mas por dentro algo se retorcia. Forte. Uma criança de 10 anos, órfã 2 vezes, não era forte, era uma bomba relógio, e eu via isso nos olhos dela quando acordou na manhã seguinte. Sentou-se à mesa do pequeno almoço, com as pernas balançando na cadeira alta, e pediu pão com manteiga sem olhar para mim. O tio António disse que aqui é a minha casa agora, murmurou ela, como se testasse as águas de um rio traiçoeiro. Eu servi-lhe o pão, sentindo as mãos tremer ligeiramente. Casa. A minha casa, construída com suor e noites em claro a equilibrar as contas da pequena livraria que eu gerenciava no Chiado. António, que trabalhava como engenheiro na EDP, sempre me dissera que éramos uma equipa, tu e eu contra o mundo, Inês, mas ali estava ele, a reescrever as regras sem tinta. Os primeiros dias foram um equilíbrio precário, como caminhar nas escadas íngremes de Alfama depois de um copo a mais de ginginha. Eu levava Clara à escola primária em Belém, passando pelo mosteiro dos Jerónimos onde o sol filtrava através das janelas ogivais, pintando o carro de ouro. Ela não falava muito, mas observava tudo, os azulejos das paredes que eu limpava com cuidado, os livros na estante que eu lia à noite para escapar à realidade, o modo como António me beijava na testa antes de sair para o trabalho, como se nada tivesse mudado. Mas mudara. À noite, quando Clara adormecia, eu ouvia-o sussurrar no corredor, ele a contar histórias do pai dela, de como João fora um aventureiro, a surfar nas ondas de Nazaré, a namoriscar em festas no cais do Sodré. Ele era o meu herói, Clara. E tu és a herdeira dele. Herdeira. A palavra ecoava na minha mente como um sino rachado. Eu, que não pudera ter filhos, anos de consultas no Hospital de Santa Maria, injeções e desilusões, sentia-me agora eclipsada por uma criança que nem sangue meu era. Uma semana depois, o inevitável rebentou. Encontrei Clara na minha cômoda,
a revirar as gavetas onde guardava as joias que minha avó me deixara, um colar de coral do Algarve, brincos de prata de Évora. O que estás a fazer? Perguntei, a voz mais aguda do que pretendia. Ela ergueu os olhos, frios como o Tejo em inverno. O tio disse que podia ver as coisas bonitas da casa. A minha mãe tinha joias assim. A mentira era tão pura, tão infantil, mas cortou-me como uma navalha. A mãe dela, uma toxicodependente que abandonara a família para seguir um guitarrista para a Espanha, não deixara nada além de dívidas e memórias amargas. Eu fechei a gaveta com força, sentindo um metal frio contra a palma. Esta é a minha casa, Clara. As minhas coisas. Pede antes. Ela não pediu desculpa, em vez disso, correu para os braços de António quando ele chegou, choramingando que eu era má. Ele não me perguntou a minha versão, apenas me lançou um olhar de censura, como se eu fosse a intrusa. Ela está a sofrer, Inês. Dá-lhe tempo. Tempo. O tempo que eu dera ao nosso casamento, aos sonhos de uma família que nunca veio. Naquela noite, sozinha no quarto, enquanto eles riam na cozinha com uma história sobre o João a caçar javalis na Serra da Estrela, eu comecei a planear. Não era raiva cega, era algo mais profundo, uma dissecação fria da alma, como os cirurgiões que operam no coração sem piedade. Eu lia livros de psicologia na livraria, devorava histórias de vingança em romances portugueses antigos, como os de Camilo Castelo Branco, onde as mulheres tramam nas sombras das quintas alentejanas. Mas a minha vingança seria moderna, subtil, infiltrar-me na ferida que eles próprios tinham aberto. Comecei por ser a tia perfeita, cozinhei pastéis de nata para Clara, levei-a ao oceanário de Lisboa onde os tubarões nadavam como fantasmas, ensinei-lhe a dançar o fado com um lenço na mão. Ela sorria, hesitante, e António elogiava-me, vês? Nós somos uma família agora. Mas eu via os buracos, as noites em que ele adormecia com o telemóvel na mão, mensagens de advogados sobre a herança do irmão, a casa em Coimbra que Clara herdara, o seguro de vida que pingava dinheiro para as nossas contas. Dinheiro nosso, que eu ajudara a poupar. Meses passaram como o Douro em cheia, e a tensão crescia. Clara começou a faltar às aulas, a roubar pequenas coisas, um relógio meu, um cachecol de António. Ele culpava o luto, é normal, Inês. Ela precisa de estabilidade. Estabilidade. Eu era a estabilidade, as faturas pagas, as refeições quentes, o amor que ainda lhe dava apesar de tudo. Uma noite, após um jantar no Time Out Market onde tentámos fingir normalidade com bifanas e cerveja Sagres, encontrei-a no quarto dele, aninhada contra o peito dele enquanto via um filme antigo de Sofia de Mello Brainer. O ciúme não era romântico, era primal, como uma leoa a ver a cria ser roubada. Ela é a minha sobrinha, Inês, disse ele quando a mandei para a cama dela. É como se fosse a minha filha. Filha. A palavra que eu ansiara ouvir para mim, para nós. Naquela altura, soube que o veneno já corria nas minhas veias, não literal, ainda, mas uma toxina de ressentimento que me fazia acordar às 3 da manhã, a planear como desmantelar o pedestal onde ele a colocara. Comecei devagar, com sementes. Comprei um diário para Clara, encadernado em cor como os de Évora, e incentivei-a a escrever os seus sentimentos. Escreve sobre o teu pai, minha querida. Liberta o que dói. Ela escreveu, páginas e páginas de raiva contra a mãe ausente, de medo da tia que não gosta de mim. Eu lia à noite, quando ela dormia, e usava as palavras contra si mesma. Subtly, plantava dúvidas em António. Clara mencionou a mãe dela hoje. Parece que é segredos, não achas? Ele ria, mas via o desconforto nos olhos dele, o modo como começava a questionar as histórias que contava. Levei-a a uma terapeuta em Campo de Ourique, uma mulher severa com óculos de ar de tartaruga, e paguei as sessões com o nosso dinheiro poupado. Ela precisa de ajuda profissional, disse eu. A terapeuta ligava-me depois, confidenciando que Clara falava de vozes que a mãe lhe sussurrava em sonhos, alucinações, talvez, ou mentiras que a criança tecera para se proteger. Eu acenava, gravando as chamadas no meu telemóvel. António começou a afastar-se. As noites de amor tornaram-se raras, substituídas por discussões sussurradas sobre o que fazer com Clara. Ele queria mandá-la para um colégio interno em Braga, perto da família dele, mas eu opunha-me, ela precisa de nós, António. De uma família de verdade. Era ironia pura, eu, a arquiteta da ruína, a defender a prisioneira. Clara, sentindo a fratura, grudava-se mais a mim, chamando-me tia Inês,
com uma doçura que me revirava o estômago. Mas eu via o vazio nos olhos dela, o mesmo que vira no meu espelho após o último aborto espontâneo, 10 anos antes. Éramos iguais, afinal, feridas ambulantes, à espera de gangrena. O ponto de ruptura veio no verão, quando o calor de Lisboa nos sufocava como um fado mal cantado. Íamos de férias para a casa da família em Óbidos, uma vila medieval com muralhas que pareciam proteger segredos antigos. Lá, sob as oliveiras, Clara encontrou uma caixa velha no sótão, cartas do tio João para a mãe dela, cheias de promessas quebradas e confissões de adultério. Ele amava outra mulher, choramingou ela para mim, as cartas amarrotadas nas mãos pequenas. E se o meu pai não era o herói que o tio diz? Eu abracei-a, sentindo o coração dela bater como um tambor de carnaval. Todos temos segredos, Clara. Mas a família é o que escolhemos. Naquela noite, mostrei as cartas a António, vendo o rosto dele empalidecer à luz da lareira. O João. Ele era complicado, Inês. Mas era família. Família. A palavra que ele usava como escudo, mas que agora se voltava contra ele como uma adaga. De volta a Lisboa, a podridão espalhou-se. Clara começou a ter acessos de raiva, atirava pratos na cozinha, gritava que odiava a casa falsa. António culpava-me, tu não a amas, Inês. Estás a sabotar isto tudo. Eu negava, com lágrimas nos olhos, mas por dentro exultava. Contratei um detetive privado, um homem discreto de Alcântara que rastreava infidelidades para os ricos do Bairro Alto. Ele descobriu que João devia dinheiro a agiotas do Cais do Sodré, dívidas que o acidente não apagou, e que agora paravam sobre a herança de Clara. Se não pagarem, vão atrás da família, avisou ele. Eu paguei-lhe em dinheiro, e comecei a deixar pistas, uma carta anónima na caixa de correio, um telefonema sussurrado à noite. António acordava suado, interrogando-me, sabes de algo sobre isto? Eu encolhia os ombros, inocente como uma virgem de Fátima. Clara, a minha cúmplice involuntária, aprofundava-se no poço. Nas sessões com a terapeuta, confessou sonhos onde via o pai morrer de novo, e eu alimentava isso com histórias sussurradas à noite. O teu pai era um homem bom, mas o destino é cruel, minha querida. Ela desenhava quadros sombrios, com casas em chamas e figuras de costas, e eu pendurava-os na parede da sala, para que António visse o caos que trouxera para casa. O nosso casamento desmoronava como as ruínas do castelo de São Jorge, discussões que ecoavam pelas ruas estreitas, amigos que se afastavam, sussurrando sobre problemas familiares. Eu perdia peso, os meus cabelos grisalhavam mais rápido, mas o fogo dentro de mim ardia puro. A vingança não era destruição cega, era escultura, talhar a verdade nua dos ossos deles. No outono, quando as folhas das árvores no Jardim da Estrela caíam como confetes de um funeral, o primeiro golpe caiu. Os agiotas apareceram à porta, dois homens com tatuagens de âncoras nos braços, fedendo a mar e a vinho barato. A dívida do João. Pagam ou levam a miúda? António empalideceu, empurrando-me para trás como se eu fosse frágil. Clara escondeu-se no quarto, chorando, e eu fiquei ali, a servir-lhes café com mãos firmes. Vamos resolver isto, disse eu calmamente. Somos uma família. Mas naquela noite, enquanto António negociava por telefone com parentes distantes, eu segurei Clara nos braços, sussurrando, vês? O teu pai deixou monstros para trás. Mas eu protejo-te. Ela agarrou-se a mim, e pela primeira vez, senti pena, não dela, mas da ilusão que criara. A menina era uma vítima, como eu fora, mas na guerra das almas, ninguém sai ileso. António mudou depois disso. Tornou-se paranoico, verificando as fechaduras 2 vezes, instalando câmaras no apartamento que captavam os nossos movimentos como fantasmas em filme noir. Não confio em ninguém, murmurou ele uma noite, enquanto bebíamos vinho no terraço com vista para o Tejo. Eu acenei, tocando-lhe a mão, confia em mim, amor. Eu sou a tua rocha. Mas as minhas noites eram passadas em fóruns anónimos na Dark Web, a contactar hackers de Porto que falsificavam documentos por uns euros. Criei uma pista falsa, um e-mail anónimo sugerindo que Clara não era filha biológica de João, mas de um amante da mãe. Enviado para o advogado da herança, espalhou-se como fogo em palha seca. António confrontou-a, gritando no corredor, diz a verdade, Clara. Quem é o teu pai de verdade? Ela soluçou, negando, mas a semente plantada cresceu, dúvidas que corroíam a família, que ele tanto prezava.
Eu observava do meu canto, a terapeuta a confirmar os conflitos internos de Clara, os remédios que receitava a fazerem-na sonolenta e distante. António bebia mais, o Porto tornando-se o seu refúgio, e as nossas discussões escalavam para silêncios gélidos. Tu mudaste, Inês, acusou ele. Desde que ela chegou, és outra. Eu ria, amarga. Não, António. Tu é que trouxeste o veneno para casa. Ele não entendia, ainda não. Mas eu planeava o golpe final, o nosso aniversário de casamento, marcado para dezembro, quando o Natal pintaria Lisboa de luz e hipocrisia. Compraria o veneno no mercado negro de Espanha, via um contacto em Badajoz, disfarçado de remédio para insónias. Uma dose subtil, no copo dele, enquanto brindávamos à família unida. Os dias antes do aniversário foram um vórtice. Clara, agora uma sombra de si mesma, confidenciou-me um segredo. Eu ouvi o tio a dizer que me vai mandar embora. Para um orfanato. Os olhos dela, outrora frios, agora suplicavam. Eu abracei-a, sentindo o dilema rasgar-me, vingança ou redenção. Mas o ressentimento era mais forte. Eu era a viúva antes de o ser, a mulher traída pela escolha dele. Ele não vai, minha querida. Eu cuido de ti. Mentira, claro, após a morte dele, Clara voltaria para Coimbra, para tias distantes que a reclamariam por pena. Eu ficaria com a livraria, o apartamento, e a liberdade de um fantasma. Na véspera, António tentou reconciliar-nos. Levou-nos a um fado em Alfama, onde a voz rouca de uma fadista cantava de amores perdidos e traições. Clara adormeceu no meu colo, e ele segurou-me a mão. Perdão, Inês. Eu errei ao não te consultar. Mas ela é sangue meu. Sangue. A essência da família portuguesa, espessa como o caldo verde. Eu beijei-o, sentindo o gosto salgado das lágrimas que não derramei. Eu perdoo-te, sussurrei. E era verdade, de certa forma, perdoava o homem que fora, mas não o que se tornara. O dia chegou, 18 de dezembro, com o ar frio de Lisboa a cheirar a castanhas assadas. Preparei o jantar, bacalhau à Brás, o favorito dele, e o vinho envenenado servido com um sorriso. Clara ajudou a pôr a mesa, os olhos brilhando com uma inocência recuperada. Brindamos, à família. E eu vi o copo dele tocar os lábios. Minutos depois, o espasmo veio, mãos a agarrar a garganta, olhos esbugalhados de incredulidade. Inês. Porquê? Gorgolejou ele, caindo no chão de azulejos. Clara gritou da escada, mas eu ergui a mão. Chama a polícia, agora. Enquanto esperava as sirenes, ajoelhei-me ao lado dele, sussurrando, pela família que destruíste. Pela que eu nunca tive. A polícia chegou rápida, luzes piscando contra as paredes de Alfama como estrelas caídas. Interrogaram-me na esquadra do Rocio, com café fraco e olhares céticos. Veneno. No vinho. Senhora, o marido tinha inimigos, dívidas, heranças complicadas. Eu chorei, a viúva perfeita, contando a história da sobrinha problemática, que trouxera caos, das noites sem dormir, do desespero que me levara a um erro. Clara, levada para um abrigo temporário, não falou, traumatizada, disseram os psicólogos. Mas eu sabia, nos olhos dela, vi o reconhecimento, o laço negro que tecéramos. Os meses seguintes foram um purgatório lento. O julgamento em Lisboa foi um circo, jornais como o Diário de Notícias a chamarem-me a viúva vingativa de Alfama, vizinhos a sussurrar nas escadas. O advogado de acusação pintou-me como monstro, mas o meu defensor, um homem astuto de Coimbra, explorou as dívidas de João, as terapias de Clara, os e-mails falsos que eu plantara como migalhas. Ela agiu em autodefesa emocional, argumentou ele. O júri, lisboetas comuns, com famílias próprias e cicatrizes escondidas, hesitou. No fim, culpa por homicídio involuntário, 10 anos com condicional. Saí da prisão em Alvalade após 2, com o sol de Portugal a beijar-me a pele como um amante esquecido. Clara. Mandada para as tias em Coimbra, cortou contacto. Ouvi dizer que ela estuda psicologia na Universidade de Aveiro, ironia cruel. Eu regressei à livraria no Chiado, vendendo histórias de outros para esquecer a minha. Às noites, caminho pelo Tejo, sentindo o vento carregar ecos de fado. A vingança libertou-me, mas deixou um vazio, o de uma mulher que matou o amor para salvar o orgulho. E tu, leitor, julgas-me? Em Portugal,
onde as paixões correm quentes como o vinho e frias como a justiça, talvez entendas, às vezes, a família não salva, destrói. E na destruição, encontramos quem realmente somos, sombras, sim, mas livres.